Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV Universitária. No último dia 15, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, concedeu uma liminar que torna legalmente possível a oferta de terapias de reversão sexual. A decisão, popularmente conhecida como cura gay, gerou polêmica e reacendeu o debate sobre o assunto. Diante desse contexto, o programa Grandes Temas de hoje levanta o questionamento: reversão sexual existe? Para isso, contamos com a presença de Rodrigo Oliveira, diretor do Conselho Regional de Psicologia, Ximene Scheid, representante do Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes e da Liga Brasileira de Lésbicas, Daniele Veras, promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, e Sheila Azevedo, jornalista. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. E você que está nos assistindo em casa também pode participar do programa através do nosso WhatsApp. Envie sua mensagem para o número 99193-6032 e participe. Pois bem, eles são ruidosos e raivosos. Eu falo dos intolerantes, né? E quando nós já imaginávamos que tínhamos superado essa história nefasta de cura gay, lá vem esse senhor Valdemar Cláudio de Carvalho, juiz da 14ª Vara do Distrito Federal. Ele não fala explicitamente, se vocês viram o texto dele, ele é ambíguo, não é? Ele joga com a lei, etc. Mas, no final das contas, ele abre, francamente, a possibilidade de que um psicólogo possa realizar pesquisas ou ensaiar terapias de reversão sexual. Muito boa noite, Rodrigo. Você que é diretor do Conselho Regional de Psicologia deve ter ficado tão chocado quanto a maioria da população brasileira. Exatamente, assim, tanto que em seguida, né, o próprio Conselho Federal já recorreu dessa liminar. Mas assim, o que causou mais espanto é o entendimento, né, desse senhor sobre a resolução, né? Ou seja, ele fala no texto que o Conselho não deve censurar, né, a prática científica, né, digamos assim, né, como ele entende esse processo. E aí ficamos chocados, porque em nenhum momento a resolução ela é impeditiva do fazer, né, da prática do psicólogo. Ao contrário, vai proteger uma população que venha se sentir violentada ou em algum momento forçada a ser algo que não quer. Se eu vou para uma terapia e lá a psicóloga ou o psicólogo diz que a pessoa não deve ser daquele jeito e aí começa a estabelecer uma série de práticas, essas práticas sim, a resolução vinha, né, a impedir, né, e aí proteger de violência, de homofobia, de intolerância, de uma série de coisas, né? Então, estamos diante do retrato do retrocesso, né, em relação à categoria. Tanto que, nesse meio tempo, ou seja, se a gente for entender que desde a década de 90, né, oficialmente, né, a homossexualidade não é entendida como doença, ela já sai do rol, né, das doenças pela OMS. E mesmo antes disso, década de 70, década de 80, na discussão cotidiana, já também não havia esse entendimento, ou seja, já era uma forma de ser como qualquer outra forma de ser e de amar, né? Então, nessa perspectiva, o que a gente está vendo é uma proposição de fundo intolerante, né, com perspectivas intolerantes e que, na nossa visão, enquanto Conselho Regional e acompanhando do Conselho Federal, vem aí a dificultar muito um processo de cuidado das pessoas. Rodrigo, só para esclarecer a população, esse assunto, com a resolução do Conselho Regional de Psicologia, esse assunto foi, de certo modo, encerrado. Você tem a data precisa de quando foi? A resolução? 99, acho que é março de 99. De 99, isso, né? Ou seja, janeiro ou março. O entendimento da sociedade brasileira de que esse assunto... 22 de março. Isso. O entendimento, isso consagrou o entendimento da população brasileira, da sociedade brasileira, né, de que esse assunto já era fora de pauta. Já Exato. Não se patologiza-se a homossexualidade a partir dessa resolução, isso está completamente fora de pauta. Exato, né? Tanto que o Conselho já está discutindo a despatologização das identidades trans. Ou seja, já estamos no passo adiante. Certo. E vem aí um grupo com, né, passos atrás. Né? Passos de retrocesso, exatamente. Sim, Ximene,
Shimane Shahid, né? Isso. Como é que o grupo que você articula reagiu imediatamente a essa notícia? Porque com muita tristeza, o debate, né? Com muita tristeza, porque é um retrocesso imenso. E quando esse juiz fala sobre liberdade científica, liberdade de atuação, ele fere diversos direitos humanos básicos, né, do movimento LGBT. Então, a gente recebeu essa notícia lamentável e estamos na luta, como sempre, né, ocupando os espaços. Infelizmente, a gente tem que ocupar os espaços que nos são dados, no momento, para levantar questões sobre esse retrocesso e não falar sobre os avanços que a gente precisa, sobre as especificidades do movimento LGBT, que é tão invisível, né? Então, infelizmente, a gente tem que ocupar os espaços agora para continuar lutando contra esses retrocessos, né? E as pautas de especificidade são imensas, a gente precisava desse espaço para isso. Mas a gente continua na luta. Perfeito. Daniele Veras, promotora de justiça. Essa mentalidade obscurantista e fascista, né, que assim, alguns grupos ainda, né, se inflamam em defender bandeiras completamente reacionárias, não só nesse campo, em diversos outros, né, isso choca enormemente a nós, a parte da população brasileira mais esclarecida, né, e eu imagino que o Ministério Público esteja, né, planejando alguma reação. Como é que vocês estão recebendo isso? Bem, assim, o Ministério Público, ele sempre defende a bandeira, no caso, da defesa da cidadania, né? Então, como cidadania, está justamente no direito de exercer a sua sexualidade, da forma em que você entende que seja a sua sexualidade, né? Então, o papel do Ministério Público está sempre nessa conotação. E nessa questão a gente percebe que está tendo um retrocesso em relação não só ao Brasil, é um retrocesso até mundial, né? Uma visão que causa preocupação, a gente está vendo aí a eleição na Alemanha, causa uma preocupação a todo mundo do que está acontecendo em relação a questões que já estavam tão tranquilas, né, sobre alguns determinados tipos de assunto, que aí começa a se reavivar e trazer a discussão da sociedade. Então, com relação a essa questão, o que é que eu vejo como promotora de justiça, de defesa da cidadania, inclusive das minorias, que é da população LGBT? Eu vejo com preocupação, realmente, de ser trazido a essa discussão, algo que já estava tão tranquilo, quer dizer, desde 99, que já tinha essa posição do Conselho, algo que já estava maturado em relação à área da psicologia, de você não poder, né, do psicólogo não poder fazer um tratamento de reversão, de rediscussão, de orientação, como se aquela orientação sexual fosse algo patológico. Então já, e dá a entender como se tivesse uma outra orientação mais correta, né, do que uma determinada. Então, que você precisaria ter uma reorientação, uma conversão, e aí tem os nomes que quiser, né? Reorientação, conversão, cura, e aí muda a palavra, mas para dizer basicamente a mesma coisa. Então, quer dizer, essa preocupação em relação em torno de algo que já estava mais tranquilo na sociedade. E o que é que também isso gera? Gera uma possibilidade de uma discussão em relação daqueles projetos de lei que já estavam tramitando, deles readquirirem uma força, né, diante de algo que vem sendo, vamos dizer assim, tem uma permissão inicial do judiciário para ser feito isso, né? Então, isso causa essa preocupação também em relação a esses projetos de lei. Inclusive, que a senhora está falando agora, o Marco Feliciano, em 2013, ele tentou emplacar a cura gay, né? Isso não é a primeira vez que isso se tenta no Brasil. Só que em 2013 a gente estava numa outra conotação, tem outro contexto político. Agora a gente está vivendo um contexto político de um golpe institucional e que isso tem gerado uma série de outros pequenos golpes, né? Que vamos dizer assim, o pensamento hegemônico, branco, machista, tenta emplacar, tenta passar por cima do que, como a senhora disse, como vocês já disseram aqui, por cima das leis e por cima do que já está posto, né? Já está, assim,
parecia tranquilo, mas na verdade não parece, né? Porque assim, obviamente vai ser cassada essa liminar. Mas aí eu queria trazer umas informações, por exemplo, a requerente dessa ação é uma psicóloga, é uma senhora, Rosângela Justino, e ela é psicóloga, e ela é assessora de um deputado do Rio de Janeiro, do DEM, que é notoriamente ligado a Silas Malafaia, que é um dos maiores protagonistas da ira homofóbica no país. Então, assim, há de se já começar a questionar quem é essa requerente, né? E quais são os interesses dessa requerente para essa proposta, né? Tem um pré-eleitoral. Isso. Sem contar que, assim, na terapia, em se tratando de terapia, né, no psicólogo, cabe ao psicólogo ter esse penduricalho cristão. O que um psicólogo vai fazer, então, se ele é um psicólogo cristão, o que é que ele vai fazer na clínica dele com um budista que chega? Ele vai tentar convertê-lo, né? Porque ele não é cristão. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa pensar, mesmo que seja cassada essa liminar, mas que se cristalizam e que, assim, se a gente não tomar cuidado, isso vai se diluindo e a população... O senhor disse que a grande população é contra. Mas aí, assim, a gente precisa trazer isso à baila, trazer a discussão, insistir nisso, porque a população ela ainda é muito manipulada pela... E essa perspectiva é importante porque, assim, a população LGBT é a que mais morre de suicídio, por exemplo. Exatamente. Né? Quando você pega as taxas de suicídio, a gente está bem também no Setembro Amarelo, a gente está falando sobre isso também. Né? Então, assim, a população LGBT é a que mais se mata, né, dentro de um espectro. Né? Em função disso também, imagine você, assim, porque dizem que vamos implantar uma ditadura, né, gaysista, né, tarará e tarará, né? Eu fico impressionado assim, que ditadura é essa? Uma das pessoas são as que mais morrem, né, de suicídio, em sofrimento, ou então morrem, são assassinadas, né, mortes violentíssimas. Isso, pela orientação sexual, pura e simplesmente, né? Pelo outro, não conseguir suportar, né, a ideia de que alguém pode amar de uma forma diferente. Rodrigo, de uma outra forma, quer dizer, não é diferente. Eu fiz uma pesquisa e nessa pesquisa, para vir hoje, tem uma pesquisa de norte-americanos sobre essa reinversão, essa reorientação, que essas tentativas causaram 10% nas pessoas transtornos sexuais, 40% ficaram deprimidas, 10% se suicidaram. Então, enfim, essa cura, a cura gay, na verdade, ela acaba desenvolvendo um outro tipo de problema na pessoa, né? Porque, na verdade, a orientação sexual não é um problema. Essas terapias de reversão são violentíssimas. Né? Aí eu queria provocar vocês, assim, o que é que vocês acham da questão do porquê que o desejo do outro incomoda tanto algumas pessoas, né? O que significa isso, assim, vamos dizer, sendo claros, por que alguns heterossexuais, ou seja, por que existe a heteronormatização? Qual é essa necessidade? Por que o direito de amar e o jeito de amar do outro incomoda tanto? Você poderia falar um pouco sobre isso? Eu acho que está ligado totalmente à nossa socialização, né? Nós somos socializados para ser heterossexuais. E algumas pessoas não aceitam, né, o fato da gente amar pessoas do mesmo sexo. Né? Mas é lamentável isso tudo que está acontecendo. E assim, a gente tem várias pessoas que buscam os psicólogos e tudo mais, encaminhados pela própria família, né, já buscando uma reversão sexual, né, mas na verdade a gente precisa de psicólogos para aprender a lidar com o preconceito que a gente vai enfrentar na rua. Eu sou muito privilegiada porque eu tive o apoio da minha família, eu já tenho 2 filhos, então quando me assumi eu já tinha os meninos, e mesmo assim eu fui super apoiada e nunca precisei procurar ajuda psicológica para isso. Mas existem outras pessoas que são expulsas de casa e que precisam desse apoio psicológico para saber lidar com isso, entendeu? Para saber como vai enfrentar essa sociedade, como é que vai ser o seu dia a dia, como é que você vai lidar com isso no trabalho, quando você começar a perder seus amigos, né? Não procurando isso por uma reversão sexual,
né, que já acontece muito encaminhado pelas próprias famílias, né? A gente sabe que... Mas é o desejo da família, não é o desejo do sujeito. Mas isso é importante, porque assim... É isso que eu ia falar também, esse aspecto que eu queria até que você abordasse também como psicólogo, a questão da demanda, né? Do psicólogo, ele trabalhar por demanda, assim, de você chegar no psicólogo e o psicólogo diz, olha, a demanda é, eu quero uma reversão da minha sexualidade. Eu vim aqui procurar porque eu tenho sentimentos homossexuais, mas eu quero que você me ajude para não ter esses sentimentos. Quer dizer, em que ponto o psicólogo, por uma questão ética, ele pode, porque foi demandado para fazer isso, houve a demanda, então não, eu tenho que oferecer a terapia de readequação, aí vem os nomes que for. Essa questão que eu já vejo que não é papel, tem a questão ética da profissão em relação a isso. Não é porque é demandado que aquele profissional pode atuar de uma forma fora da ética que está norteando todo o trabalho da psicologia. E é esse princípio ético que a decisão do juiz fere diretamente. Porque como ele não mexe no texto da resolução, ele vai inferir uma outra interpretação ética. Que enfraquece a própria resolução, né? Que mata o cerne dela, que é proteger, né? Agora, ainda bem que a gente tem um código de ética, né? Que eu acho que eles não viram. O código de ética diz a mesma coisa que a resolução. Só que ela não é tão específica. Mas também tá lá, que o princípio da parte do psicólogo é o bem-estar da pessoa, pautado nos direitos humanos. O psicólogo não vai, como é mesmo, também estabelecer nenhuma prática que envolve a violência ou a subordinação do seu saber perante o outro. Então, se a pessoa vai ao psicólogo, ela está procurando ajuda, né? Ela está com alguma angústia, né, da ordem do insuportável. Então, ela vai precisar estabelecer uma ligação, tá? Pode até ser que a pessoa, em algum momento, até esteja incomodada, né, com a sua sexualidade. Mas isso assim, vai ser trabalhado a partir dele e não pela opinião do psicólogo ou da psicóloga, né? Independente da técnica que a gente use, né, da teoria que a gente use, não tem uma, né, que diga que o amor entre iguais é doentio, né, é patológico. Né? Então, a partir dessa perspectiva, qualquer psicólogo pode auxiliar as pessoas em sofrimento psíquico. Rodrigo, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Qualquer pessoa, independentemente da sua orientação sexual, pode procurar ajuda de um psicólogo angustiado por questões ligadas à sua sexualidade. Ligado ao afeto, a questões mal resolvidas no contexto da sua vivência, dos próprios sentimentos, do afeto, etc. Heterossexuais, homossexuais. Isso. E o psicólogo, ele tem exatamente na mão a possibilidade de dar um atendimento humanitário, né? Uma ajuda realmente que conforta a pessoa na sua angústia. Né? A nossa ação é para além do estereótipo. Ao contrário, ela combate o estereótipo. Então, assim, o sujeito que está na minha frente, ele só é a partir do que ele diz. Né? Então, ele vai se construindo ali. Tá? Então, a partir do que ele vai colocando é que eu vou trabalhando, né? Não vou estar inferindo, pressupondo, né? Ou tentando adivinhar. Não, eu só posso trabalhar com o material que ele me der, né? Então, eu posso passar anos, né, com um paciente que seja homossexual, mas se ele não trouxer isso para a sessão, né? Porque não é um problema para ele, provavelmente. Então, mas se em algum momento for, ele vai dizer, olha, é assim porque, sei lá, me incomoda, porque meus irmãos me batem, porque quando eu saio na rua, ou então porque meu chefe me demitiu porque eu sou gay, né, ou porque eu sou lésbico, porque, enfim. Ou porque ele internalizou que isso forma. Mas o que é isso? É como o Chimene falou, existe uma estrutura heteronormativa que faz com que nos achemos inadequados em algum momento da vida. Né? Falo porque, assim, também sou gay. Né? Então, assim, você vem nessa trajetória, né, nessa perspectiva, e em algum momento você, eita, peraí. Aí, não é o mundo, né? Quer dizer, não sou eu, é o mundo que está complicado. Então, vamos tentar. Então, assim, a afirmação positiva, ela é sempre importante e é uma ferramenta política importante. E esse retrocesso, a gente tem que lembrar que o quão é importante a gente continuar esse debate, procurar esclarecer as pessoas, a população em geral, porque, assim, eu acho que vocês devem ter tomado conhecimento que recentemente uma mãe espancou o filho até a morte porque ele apresentava traços, né, características de ser homossexual.
Queria lembrar também um caso que virou filme e tal, que é o do Alan Turing, que é considerado o pai da computação, Sim. do computador, né, na Segunda Guerra, que ele foi submetido à castração química, ele acabou se suicidando. Então, assim, olha como isso pode ser grave, né? Você vai na contramão do acolhimento desse sujeito, de quem ele é, e aí ele acaba perdendo a sua própria identidade. E aí esse retrocesso, a gente precisa discutir isso para que essas coisas não aconteçam. Eu acho também interessante oferecer algo, né, desse profissional, oferecer algo para a pessoa que o procura, que não pode, que provavelmente ele não vai conseguir obter isso. Oferecer uma expectativa de um tratamento, né, de uma reversão, que vai criar naquela pessoa uma expectativa de um resultado que não é real. Logo ele vai e que aí aquela pessoa vai criar um conflito maior ainda. Quer dizer, aí vem a nova readequação, ou seja, por mais que eu esteja passando por essa terapia, eu ainda não estou conseguindo me adaptar à sociedade, né? Então Daniela, vai gerando mais angústia, as igrejas fazem esse trabalho, né? As igrejas fazem esse trabalho, né? As igrejas cristãs fazem esse trabalho de reversão. Aí mas a gente precisa também fazer esse recorte, né? Assim, você tem as igrejas e tem perspectivas fundamentalistas e perspectivas bem mais tranquilas, assim, bem mais abertas. Então, a gente também, assim, na hora que é perigoso a gente começar a falar que toda perspectiva... Eu não falei todas, mas existem igrejas que fazem isso. Mas o risco é o absolutamente perigoso. O risco é o amálgama. Porque, na verdade, assim, em qualquer corrente religiosa, doutrina, você pode ter posturas dogmáticas. E a postura dogmática é do sujeito que ele é assim. Não é a religião é dogmática, não, o sujeito é dogmático. Não é a religião que é reacionária, o sujeito é reacionário. Não é a religião que é fascista, é o sujeito que é fascista. E como você lembrou bem, nós estamos num contexto político brasileiro em que o fascistazinho que ficava escondido... Que tinha vergonha de ser fascista, agora ele assume. Ele se sente encorajado, ele manifesta essa postura. Era do fascismo sem vergonha que todo mundo agora fala, né? Abertamente. Jactam-se de serem conservadores. Eu vejo gente dizendo, você que é conservador, né? E com aquele discurso absolutamente reacionário e que... Sem pudor, né? Exato, absolutamente sem pudor algum. Que antigamente um dia desse que nazismo era de esquerda, gente. Aí fica difícil. Agora sim, eu acho que o que a gente precisa ver também é que quem é esse sujeito reacionário, o que é que ele está fazendo com as fantasias dele, porque ele é de um mau resolvimento a ver com as questões dele, né? E aí ele se incomoda, ele não resolve as suas próprias questões e aí vai e tenta atacar o outro. Muitos desses né? saem à noite armados, né? Porque tem seus portes de armas em função de diversos contextos. Né, e sai, ou seja, se você sai armado à noite para uma festa ou para algum lugar, você não está indo se divertir. Você vai em algum momento, né, machucar alguém, ou machucar, ou tem pelo menos a alguém. intenção, né? Ou pelo menos tem isso, né? Então fica bem complicado. E se isso vem ainda misturado com intolerância, então eu vou exterminar com aquilo que eu não suporto em mim. Em mim, né? Exatamente. E justamente, Sheila, eu estou me lembrando aqui de uma perspectiva, de uma análise de um pensador francês contemporâneo, Cornelius Castoriadis. Ele emprega esse raciocínio similarmente ao contexto do racismo. Quer dizer, o sujeito, ele, no final das contas, ele não dá conta, não é, de olhar para si mesmo e lidar com uma homossexualidade latente, ainda que mínima, não é? Mas isso o incomoda tanto que ele, como não tem como arrancar isso dele mesmo, ele projeta o ódio no outro. É semelhante ao raciocínio do racista, não é? É isso, é um ódio que é, na verdade, uma violência que ele não pode dirigir a si mesmo, ele dirige ao outro. Né? Acho que Exato, Freud nos permite o argumento pensar algo parecido. mais claro de dizer assim, meu amigo, se você é um homofóbico, você precisa repensar sua sexualidade. Isso. Ou pelo menos o seu desejo, porque não necessariamente precisa, exatamente, não precisa ser assim. Isso assim, mas assim, eu desejei achei um homem bonito, não posso, pronto. Aí isso começa um processo interno que pode levar à morte do outro, né? Só para eu não ter que lidar com esse desejo, com esse pensamento, né? Perfeito. Daniele,
no contexto jurídico aqui em Natal, você se lembra de algum caso que tenha tido essa conotação de uma... Não, nessa linha que me parece que depois dessa resolução do Conselho Regional de Psicologia, né, pacificamos, ou pelo menos pensávamos que isso estivesse pacificado. E justamente agora a gente vê que esse grupinho ruidoso e raivoso, que é pequeno, eu acho, continuo dizendo que é a minoria, mas eles fazem barulho, né? Eles são ruidosos e raivosos, então eles fazem barulho, mordem, né? Mas eles parece que estavam um pouco contidos em função desse outro contexto político, né? E aí perceberam da possibilidade de buscar uma via judicial para isso, né? Assim, uma forma de se resguardarem para suas atitudes. Né, de ter a chancela do Estado, por meio do Poder Judiciário, para poder fazer algo que o seu conselho não permitia que fosse feito. Né? Então, buscou uma saída jurídica para isso. A judicialização também. A judicialização. Se tornado... Então, viu na possibilidade de conseguir esse amparo judicial para conseguir fazer esse desejo que já tinham em relação àquela determinada atividade. E conseguiram por meio dessa decisão judicial, que já que tem uma ordem, que tem um efeito prático, concreto, que por mais que não tirou o efeito da resolução, como a gente sabe, né, essa decisão ela não tira o efeito da resolução, ela continua valendo, mas ela dá uma interpretação, né? Ela faz uma interpretação da resolução e, como eu disse, essa interpretação, ela enfraquece a resolução. Não, e o né? mais complicado... Ela enfraquece a resolução. Não, e o mais complicado é que assim, é uma interpretação técnica de alguém que não é técnico da psicologia. Eu fico sem entender. Assim, e até mesmo assim, é perigoso para os outros conselhos. Imagine se daqui a pouco todo juiz vai estar decidindo sobre o Conselho de Medicina, a OAB, né? A OAB também seria do mesmo assim, mas o Conselho de Serviço Social. Então, né, ou seja, os conselhos ficam expostos no seu lugar de razão de existir também, se a todo momento for nossas resoluções, nossa forma de pensar, né, e regular e organizar a profissão também for sempre pauta de judicialização. E não foi o primeiro ataque da psicologia, né? Acho que há um ano e meio atrás, essa mesma resolução já sofreu, né, um ataque, né, foi por uma outra linha também de validade, que a gente não podia dizer o que estava dizendo, mas isso foi até o Supremo e o Supremo validou, né, a opinião do Conselho Federal. Isso tudo abre precedentes para que a população se posicione, né, de forma raivosa, como você falou, nas redes sociais, enfim. Hoje as pessoas não têm a menor pudor, né? Elas se colocam mesmo e... O Brasil é um dos países que mais mata LGBT no mundo, né? Acho que é o que mais, acho que é o terceiro ou segundo que mais mata, né? E Natal é uma das capitais que mais mata. Que mais mata LGBT. Principalmente as mulheres transexuais, né? Sim. Hoje em dia. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos para continuar discutindo a lei que pretende, não é, possibilitar a reversão sexual. Até daqui a pouquinho.